escrito até aqui, tem um eventão, um evento qualquer, que é constituído por uma sequência, né, uma sucessão de N eventos, um ocorre após o outro, sucessivos e independentes, ou seja, o que acontece em um não interfere no que vai acontecer no outro. Por exemplo, a escolha de qual par de sapato, par de tênis que você vai usar, não vai influenciar na escolha da sua calça, da sua camisa, assim por diante. Tá? Desconsiderando, claro, as possibilidades de combinação, né? Tipo, esse tênis combina com essa calça, não combina com o outro. Então, se a escolha daqui não depende da escolha anterior, eu tenho uma sequência, né, uma sucessão de eventos independentes. É o que está escrito até aqui. A gente pode continuar aqui dizendo, sejam também P1, P2 até Pn as possibilidades de cada um dos eventos. Tá? Então, para cada evento, a quantidade de possibilidades dele é, do primeiro é P1, do segundo é P2, do enésimo Pn. Logo, a quantidade de maneiras distintas do evento ocorrer é o que? Se P1, P2 até Pn são as quantidades de possibilidades de cada um dos N eventos independentes. De quantas maneiras o evento único formado pela sucessão desses N eventos pode acontecer? P1 vezes P2 vezes Pn, não é? Certo? Que a gente pode escrever ainda como sendo... Já viram esse símbolo alguma vez? Pi maiúsculo. Da mesma forma que existe somatória, também existe produtória. Não é zoeira. Produtória. Estou escrevendo numa notação simplificada, P1 vezes P2 até o Pn. Então estou fazendo um índice variar de 1 até N, multiplicando Pi por N mesmo. Ok? Eu vou velho forzinho. Só que ao invés de somar, eu estou multiplicando. Beleza? É bom falar de matemática assim com alunos de ciência da computação, que dá para a gente lembrar de algumas coisas de algoritmo, né? Fala de somatório, somatória, assim por diante. Ok até aqui, gente? Tranquilo? Então, outro exemplo clássico. Tem aqui a cidade A, cidade B, cidade C. Da cidade A para a cidade B você tem 3 estradas distintas. Da cidade B para a cidade C você tem 4, vou botar aqui 5 estradas distintas. De quantas maneiras diferentes você pode fazer o seu caminho? Isso aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 5. 15, né? 3 vezes 5. Aqui, então a quantidade de caminhos diferentes para você ir de A até C. Por quê? Porque para cada uma, né, de onde vem o teorema fundamental da contagem? É o princípio fundamental da contagem. Para cada evento desse aqui, eu tenho 5 desses. Então, para esse segundo, eu tenho mais 5. Para esse terceiro, eu tenho mais 5. E assim por diante. Tá? Então, isso daqui vai ser 3 vezes 5, que é igual a 15 caminhos distintos. É exatamente pelo princípio fundamental da contagem que a gente sabe que, por exemplo, se você tem um número binário formado por 4 bits, 4 dígitos binários, quantos números diferentes eu posso ter com 4 bits? 4. Não. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Binário. Binário. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2.
Eu tenho aqui, quantas possibilidades eu tenho com o primeiro bit, que eu vou chamar aqui de primeiro evento? 2. Se é bit, ou é 0 ou é 1, concorda? Então tem duas possibilidades de dígito aqui, ou é 0 ou é 1. Para o segundo, ou 0 ou é 1. Segundo, 0 ou 1. Segundo, 0 ou 1. Então isso daqui dá 2 à quarta, que dá 16 números distintos. Certo? O que está aqui? Aqui eu estou aplicando o princípio fundamental da contagem para saber quantos números distintos de 4 bits existem formados assim. 16. É exatamente essa conta que a gente aplicou, por exemplo, no período passado em arquitetura 2, quando eu falei assim, se você tem um barramento de endereços de 10 bits, barramento de endereço, que é aquele barramento onde o processador e a memória conseguem se comunicam dizendo qual é o endereço da memória que está sendo lido ou escrito. Se você tem 10 bits no barramento de endereço, quantos endereços diferentes de memória você pode formar? 2 elevado a 10, que deu 1024. Então, a sua memória vai ter no máximo 1024 endereços. Porque se tem 10 bits, você vai ter um endereço que é com tudo 0, outro que é com 0, 1, assim por diante. Você tem 1024 escolhas de combinações de zeros e uns distintas, né, para formar a posição de memória que está sendo acessada. Então, lá a gente simplesmente viu que era 2 elevado à quantidade de bits. Né? Por quê? O princípio fundamental da contagem. Ok até aqui? Tranquilo, né? Sim? Agora vamos a um probleminha um bocadinho diferente, um negócio chamado permutação. Permutação, só para a gente relembrar. Se eu tenho as letras A, B e C, de quantas maneiras diferentes eu consigo formar uma palavra com essas 3 letras sem repetir nenhuma? Fatorial. Por que fatorial? Por que seria fatorial? Porque eu estou só trocando a ordem de possibilidades. Beleza, eu estou trocando a ordem. Como é que isso se encaixa dentro do princípio fundamental da contagem? Que agora a gente vai ter que pensar em cima do princípio fundamental da contagem. Você tem 3 letras para formar uma palavra. Na hora de eu colocar a primeira letra aqui, eu tenho quantas letras disponíveis para colocar? 3. A partir do momento que eu coloquei uma delas aqui, eu tenho 3 possibilidades. Eu coloquei uma, sobraram quantas para colocar aqui? 2. Obviamente aqui sobrou 1. Certo? Então, pelo princípio fundamental da contagem, isso daqui dá 6. E a gente sabe, quem não lembra, agora uma boa oportunidade para lembrar, que por definição, o produto de um número natural por todos os números naturais antecessores a ele, que a gente representa assim, é chamado de fatorial, certo? O que é n fatorial? É n vezes n menos 1 vezes n menos 2 vezes até chegar a 1. Beleza? Detalhe importante aqui é o seguinte: se eu olhar só esse pedaço aqui, eu posso chamar esse pedaço aqui de quê? Fatorial de n menos 1. Fatorial de n menos 1, exatamente. Porque se eu olhar só daqui para cá, eu vejo n menos 1 vezes n menos 2 vezes n menos 3, ou seja, o n menos 1 multiplicado por todos os seus antecessores. Bom, um número, seja ele quem for, multiplicado pelos seus antecessores, é o fatorial dele. Então isso daqui é a mesma coisa que o n menos 1 fatorial, ok? Isso significa que eu posso escrever o n fatorial como sendo o próprio n multiplicado pelo fatorial do seu antecessor. Beleza? Certo? Definição de fatorial. E como a gente já sabe agora, isso daqui é uma definição que termo que a gente usa se para calcular uma coisa, a gente usa ela mesma para o termo anterior? Recorrência. Essa aqui é a definição recorrente de fatorial. Definição recorrente. E como toda recorrência, a gente precisa de termos iniciais. Aqui é uma recorrência de que ordem? Primeira ordem, porque aqui eu só preciso conhecer um cara anterior para calcular o que eu quero. Então eu só preciso de um valor inicial, certo?
Esse valor inicial, em princípio a gente vai dizer que é por definição, depois eu vou mostrar que é uma definição, mas não é à toa. Porque quando a gente fala que é por definição, pode ficar parecendo assim, então eu podia ter definido zero fatorial como qualquer outra coisa. Já que eu estou definindo, por que eu não defini zero fatorial como 5, por exemplo, como 2 ou como 0? Por que zero fatorial é igual a 1? A gente vai ver depois que existe um bom motivo para que o fatorial de zero seja 1 e não qualquer outra coisa. Então uma definição não é uma definição qualquer. Senão ia dar zero num monte de conta, depois eu vou entrar em detalhes aqui. Tá? Até porque na hora de fazer a analogia do fatorial com a função gama, que é uma extensão para os números reais do conceito de fatorial, na verdade é uma extensão para os números complexos, mas que a gente aqui fica com a extensão para os números reais do fatorial, e a função gama aplicada ao zero fatorial, que seria gama de 1, vai dar 1. Bom, uma vez visto aqui o fatorial e esse cálculo aqui, a gente vê a segunda parte, que é arranjo. Todo mundo lembra o que é arranjo? Quem não lembra o que é arranjo? Não lembra. Beleza. Eu me sinto menos inútil dando essa aula que repete coisa lá de trás. Arranjo é o seguinte: se eu tenho uma determinada quantidade de objetos, tá? Para utilizar aqui. Mas se essa quantidade é maior do que a quantidade de repositórios onde eu vou colocar, por exemplo, eu tenho as letras A, B, C, D, E e F, que são 6 letras, mas eu só vou preencher 2 espaços. Ou seja, eu tenho que formar uma sílaba de 2 letras utilizando as letras de A a F sem repetir. De quantas formas eu posso fazer isso? Oi? 30? Porque eu tenho 6, então para a primeira posição eu tenho 6 possibilidades. A partir do momento que eu usei uma dessas 6, eu agora só tenho 5 possibilidades. Isso daqui dá 30. Beleza. Um outro exemplo que a gente poderia usar aqui é o seguinte: vamos supor que dessa turma aqui que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 alunos, eu quero formar para amanhã, por exemplo, um time com 3 alunos para participar da maratona de programação. Você tem 11 alunos e eu quero formar uma equipe com 3 para maratona. Como é que eu posso fazer essa escolha? Eu quero saber quantos times diferentes eu posso formar com esses 11 alunos que estão aqui. 11 vezes 10 vezes 9, é isso? Sei lá quanto dá isso? Muito bem. Vê que eu tenho preguiça de fazer conta e vocês não têm preguiça de fazer conta. Ainda mais depois de uma prova que teve que fazer muita conta da conta. Eu tenho 990 times diferentes, né, para poder formar uma equipe para maratona. Bom, a gente pode formalizar isso daqui uma formulinha. Deixa eu apagar isso aqui, vou desenhar aqui em cima, um pouquinho mais em cima. Aqui deu 990, e aqui eu tinha 11, 10, 9. Eu posso dizer o seguinte: se eu quero fazer um arranjo de N elementos em P posições, que a gente costuma ler como arranjo de N, P a P, isso daqui em princípio seria o fatorial, né? Se eu estivesse multiplicando todo mundo aqui, seria o fatorial. Mas olha só, por que isso daqui não foi 6 fatorial? Porque se eu colocasse essa conta aqui que deu 30 como 6 fatorial, eu teria que dividir ele pelo quê? Se fosse 6 fatorial, seria 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Só que na verdade é só 6 vezes 5. Então, se eu quero que o 6 fatorial dividido por alguma coisa dê só o 6 vezes 5, eu vou dividir por o quê?
pelo 4 fatorial, concorda? Porque o 6 fatorial, 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, certo? Seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Sobre o próprio 4 fatorial, deu 6 vezes 5. No caso aqui, que deu 990, eu poderia, se eu quisesse escrever isso em termos de fatorial, 11 fatorial sobre o quê? Sobre o 8 fatorial. Por quê? 11 fatorial sobre o 8 fatorial vai dar 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 fatorial sobre 8 fatorial, cortou aqui, deu 11 vezes 10 vezes 9. E quem é esse número que a gente multiplica pelo fatorial? Aqui eu tenho 11, certo? 11 pessoas diferentes. Eu preciso preencher 3 posições. 11 menos 3. Aqui, 6 menos 2. Então, para arranjar n elementos P a P, eu vou dividir a quantidade de permutações por n menos P fatorial. Ok? Agora a fórmula faz sentido. Talvez algum dia você tenha tido que decorar isso, não sei. A fórmula faz um sentido, né? Ela é assim porque eu estou pegando o fatorial do n e estou dividindo aqui por uma parte que eu quero desconsiderar. Porque essa parte que eu quero desconsiderar é a distância aqui. É o fatorial da distância, perdão. Ok, até aqui?